Começa agora o programa Transição à Visão Espírita para um Novo Tempo. Hoje contamos aqui com a presença de uma pessoa que é muito querida de longos anos, trazendo um tema intrigante e pouco estudado pela maioria das pessoas. O tema é a Bíblia e o Espiritismo. O nosso querido convidado é o Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Severino. Eu que agradeço, professor Dr. Adelmar, pela oportunidade e pela felicidade de estarmos nos reencontrando num momento tão importante da minha vida e com certeza da nossa vida. Porque falar da Bíblia, falar da doutrina espírita, para mim é algo que enternece, engrandece, porque a Bíblia ainda é muito mal compreendida e, sobretudo, não só pelos espíritas, como também pelos não espíritas, que a interpretam ao seu bel prazer, com um português, uma tradução incorreta, daí fazendo uma interpretação literal, pessoal e unilateral. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, na medida do que a gente puder auxiliar para quebrar alguns tabus e algumas questões nesse sentido. Eu começo, Celestino, te perguntando assim, há mais de 40 anos você estuda a Bíblia. Existe alguma condenação do Espiritismo na Bíblia, Severino? É interessante porque eu comecei como seminarista, eu ia fazer o Colégio Pio Brasileiro em Roma, Teologia, que era um curso muito solicitado e muito desejado por todos os seminaristas daquela época, e eu não fazia, na época, exceção. Mas uma das questões que mais me intrigou a minha vida pessoal foi depois que eu me tornei espírita e as pessoas vinham me dizer que a Bíblia condenava o espiritismo. E, sobretudo, utilizando o Deuteronômio 18. Então eu fui fazer uma avaliação, estudei hebraico, já tinha noções de grego e latim do seminário, aprofundei. Então eu fui buscar os textos originais e graças a Deus que eu não encontrei absolutamente nada na Bíblia que seja contrário ao espiritismo. Pelo contrário, elas se completam. E aqui eu faço questão de citar o nosso querido Emmanuel e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e a doutrina espírita com certeza a arrematará. Então é nesse sentido que as observações, tanto do Espírito de Verdade como do próprio Emmanuel, dizendo que a Bíblia é um repositório de símbolos que só os grandes mestres da sua raça conseguem interpretá-lo fielmente nos textos originais. Ou seja, o próprio Emmanuel declara que ele não tem um conhecimento profundo do que tem lá na Bíblia. Eu acho isso fantástico, porque o livro dos Espíritos está lá ensinando que os Espíritos não sabem tudo. Todos eles têm seus limites. E Emmanuel, considerado o apóstolo da doutrina, faz uma observação dessa. E aí a questão da condenação é que me chamava mais atenção. Então eu fui ao Deuteronômio 18, traduzi o Deuteronômio 18, todo do hebraico, e eu descobri primeiro que o Deuteronômio é um livro judaico, não pode reger uma doutrina cristã, que o espiritismo é cristão. O Deuteronômio foi escrito para o povo hebreu, não foi escrito para os espíritas há 4.000 anos atrás. Então a Bíblia não poderia condenar uma doutrina que nem existia, mesmo porque a Bíblia não tem religião nenhuma. Do Gênesis ao Apocalipse tem um código moral para ser seguido. Não tem absolutamente nenhuma religião. Se o Espiritismo estivesse lá, seria até um privilégio nosso. Mas não existe nada absolutamente que se refira à doutrina. O que existe lá é a palavra metim, que Moisés usa, Aldoresh el hametim, em hebraico, que significa que não exija a presença dos cadáveres, no sentido de morto. Moisés não fala na palavra nefesh, nem nechamá, que é o que significa espírito ou alma, ou ruar em hebraico. Ele fala em cadáver. Daí porque naquela época havia um conceito pelo politeísmo e pela idolatria do povo hebreu consultar os cadáveres e as tumbas dos seus entes queridos para que eles respondessem às dúvidas que lhe eram peculiares e pessoais. Portanto, o Espiritismo tem todo o respeito pela Bíblia, mas o Deuteronômio jamais poderia reger a doutrina espírita porque ele é um livro judaico, não é um livro cristão. Então, como é que você entende, Severino, a condenação das religiões com relação ao Espiritismo? Eu entendo como desconhecimento, porque você sabe que o preconceito é que gera, a ausência de conceito gera o preconceito, e para eles não conhecerem o Espiritismo, é que eles utilizam das suas traduções, quase sempre incorretas. Eu tenho 22 Bíblias em português, Adelmar. 22, e todas elas com traduções diferentes, para o mesmo versículo.
Se você pegar o Salmo 19, versículo 8, você vai encontrar algumas Bíblias lá dizendo assim, que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Outra Bíblia diz, para o mesmo Salmo, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Outra diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Isso para o mesmo versículo. Aí você pega a Bíblia de Jerusalém, que eu reputo como uma Bíblia mais coerente, de uma tradução séria e bem aceitável. Ela diz que o ensinamento de Yahvé é perfeito porque faz a vida voltar. Ora, a vida ou a Bíblia, tradução ecumênica, diz, a lei do Senhor é perfeita porque promove o retorno do Espírito. Então, você analisa que houve uma tendência nas traduções, porque o Espírito retorna reencarnando. E como é um salmo que poderá ser entendido como reencarnação, e como as pessoas querem esconder isso, então elas têm traduções completamente diferentes. Então, nas Bíblias que existem em português, muitos tradutores colocam suas concepções pessoais e aí acabam condenando o que desconhecem. Eu cito como exemplo a Bíblia dos nossos irmãos Testemunho de Jeová, que é uma Bíblia, que é uma tradução inglesa da Escritura do Novo Mundo, e eles colocam lá no Deuteronômio 18, aquele que consulta um médio espírita. Quer dizer, um texto que no original não tem nem a palavra médio. A palavra espírita e espiritismo não existe nem no dicionário de hebraico, grego e latim, porque foi uma criação de Allan Kardec. Então não poderia estar na Bíblia, muito menos nos textos originais. Infelizmente, as pessoas usam, às vezes, desse artifício, e muitas vezes, muitas pessoas bem intencionadas pegam aquela Bíblia e pensam que está condenando a doutrina espírita, que na verdade, no original, não existe absolutamente nada. E eu até brinco que quando nós somos... Você sabe que a reencarnação é a misericórdia divina, e quem colocou aquilo ali, aquelas palavras, médio, espiritismo, no Deuteronômio 18, da Escritura dos nossos irmãos do Novo Mundo, vai ter que reencarnar para tirar, porque não existe no original. Por uma questão até, como só reiterando, uma questão de tempo, quer dizer, a palavra não tinha sido cunhada, a palavra não existia. Você pega o livro dos Espíritos, está escrito lá, para ciências novas, termos novos, palavras novas. E a palavra médio, espírito, espiritismo foi criada por Allan Kardec, então não poderia estar no texto original do Deuteronômio 18, que não é nenhum livro, como eu já disse, cristão, é judaico. E nessa sua trajetória de estudos, como é que, seminarista, como você disse, como é que foi o seu encontro com o Espiritismo, Severino? Foi pela dor, como a maioria das pessoas, né? Eu era aí eu até respeito quem é preconceituoso, eu não conhecia o Espiritismo, e eu fui chamado pela dor, pela faculdade mediúnica, que eu passei a ser assediado por entidades, e que a medicina não curou, porque nessa época eu fazia mestrado na USP, eu já era uma pessoa cientificamente esclarecida. E aí a dor, vamos dizer assim, o processo obsessivo que me envolveu, quem respondeu e quem resolveu a questão foi a doutrina espírita. Então, pela dor eu fui chamado pela doutrina, e depois que eu descobri que o espiritismo era uma verdade, depois que eu descobri que a mediunidade não faz parte nem de religião, faz parte do homem. Onde existiu o homem, está a mediunidade. E daí nós temos médios no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. A vantagem para quem é espírita é porque a mediunidade é bem mais esclarecida, bem mais estudada e bem mais explicada. A gente administra mais esse processo fisiológico humano, que é a mediunidade. E como foi assim, você falou que foi pela dor, falou de uma maneira mais geral, mas especificamente foi como? Assim, o que aconteceu, o que você sentia, onde foi, o que aconteceu? Eu desde menino eu já via entidades, sabe, Adelmar? Quando criança. Minha avó faleceu e ficava vindo para minha casa todo dia, e eu via. E eu falava, minha mãe não aceitava, as pessoas zombavam de mim, e eu acabei não dizendo mais nada, porque aquilo passou a ser tão comum para mim, porque eu via, mas como eles não viam, ignoravam, eu também... Ficava quieto. Quando meu pai faleceu, ele veio me dizer que havia falecido. Chegou assim à minha frente, como você está aí, e me deu a notícia. E essas coisas eu sempre encarei como normal. Eu achava que não tinha nada de... Aquilo não me afetava absolutamente nada. Mas aqui em São Paulo foi diferente.